Olá pessoal, muito bem-vindos a mais uma aula do nosso módulo de Gestão na Prática. Então nós já tivemos algumas aulas, já falamos sobre indicadores, já falamos sobre processos hospitalares, um pouquinho sobre alguns projetos, algumas ferramentas para a gente fazer algumas gestões de projetos no dia a dia. E por fim falamos de valor em saúde, falamos de Triple Aim, falamos do que agrega valor ao cuidado do paciente, falamos um pouco sobre os desfechos que importam para o paciente, tá? E hoje a gente vai falar sobre cultura de qualidade e segurança do paciente, claro que focando muito mais no ambiente hospitalar, Hoje existe praticamente um outro estudo sobre o ambiente ambulatorial, sobre a atenção primária, sobre a segurança do paciente na atenção primária. Então aqui a gente vai focar um pouco mais sobre os processos hospitalares, que é o nosso foco do curso como um todo. Esse nosso primeiro slide, então, de todas as outras aulas, para a gente falar um pouquinho da importância. Então, por que a gente vai falar de segurança do paciente? Então é isso que a gente vai falar hoje. Por que a segurança do paciente, segurança da criança é importante? E como que isso impacta nos cuidados da saúde? Como que isso impacta na assistência? Acho que não é um tema novo. Eu vou contar um pouquinho da história para vocês. A gente fala de segurança do paciente há décadas. É claro que nos últimos anos isso tem ganhado mais importância, tem saído mais na mídia as questões de erros, e até aproveitando já o termo erro médico, a gente nem usa mais, a gente usa o termo erro na assistência, erro nos cuidados da saúde, porque a falha de um sistema, de um processo como um todo, mesmo que o erro tenha acontecido pela mão ali, pelo evento final de um médico ou de um enfermeiro, você não atribui a uma pessoa, a uma categoria. Então fala-se sobre erro na assistência, tá? Alguns cuidados que a gente precisa falar, Primeiro, mudança cultural leva tempo, leva muito tempo. Então a gente vai falar aqui o título, inclusive, é Cultura de Qualidade e Segurança, mas não tem como a gente abordar todo o modelo cultural, toda a mudança cultural. E cuidado, que leva tempo, E o segundo ponto de atenção é o seguinte: informação, vou até melhorar, só informação não muda comportamento, A informação é importante, a educação é importante, mas precisa ter toda uma mudança, desde a alta liderança até a ponta, mudança de atitude, então tem todo um contexto para que ocorra mudança de comportamento e essa mudança de comportamento levar a mudança cultural e vice-versa, O que a gente não vai se aprofundar hoje, tá? Aos custos relacionados, tá? Vou citar aqui, então, como em outras aulas, o foco nosso aqui não é falar de custo, não é falar dos aspectos gerenciais como um todo. Então a gente não vai focar nos custos relacionados a implantação de modelos de cultura e de segurança, tá? As questões comportamentais, Então não tem como a gente abordar aqui todas as questões comportamentais que levam ao erro, à falha, E muito menos as questões organizacionais como um todo. E para começar, vou falar o que é segurança do paciente, Então segurança do paciente, existe uma definição, a própria Organização Mundial de Saúde define como a redução do risco a zero, do dano, isso significa diminuir os incidentes. E o que é incidente, então? Se o meu objetivo é reduzir incidente, o que é incidente? Incidente é um evento que resultou ou poderia ter resultado, e a gente vai falar sobre isso, num dano desnecessário ao paciente. Muitas vezes você tem uma lesão ao paciente que foi para salvar a vida do paciente. Então, situações, por exemplo, de amputação, paciente com uma lesão, com sangramento ativo, você vai e amputa a perna para salvar a vida do paciente, salvar a vida. Enfim, tivemos até um caso recente, da criança aí que foi mordida por tubarão em Fernando de Noronha, etc. Então, é um dano, mas ele é intencional, ele é com o objetivo de salvar a vida. É diferente de você fazer uma lesão lá, tá fazendo um procedimento, fazer uma lesão na artéria e ter que amputar ou operar o membro errado, amputar o membro errado, Já vimos isso na mídia, já ouvimos falar sobre isso, então é bem diferente. Então aqui a gente está falando de dano desnecessário. E aqui tem um outro ponto que a gente vai discutir um pouquinho, que eles podem ser oriundos de atos intencionais ou não intencionais. Aqui, quando a gente fala como intencional, a gente não está querendo dizer que
E a pessoa acorda de manhã e fala, eu vou errar, eu vou matar um paciente, eu vou aplicar uma medicação errada, eu vou causar uma infecção desnecessária. Então, não é nesse sentido. Quando a gente fala de intencional, o que tem a intenção quando a gente fala de erro? A intenção é a violação de uma regra, a violação de um protocolo, e aí sim entra a questão da intenção. E como que eu classifico esses incidentes que aconteceram? Então eu classifico desde circunstância notável, que é um incidente com potencial dano ou lesão. Passo para o near miss, que é o quase, que é um incidente que não atingiu o paciente, né, que é o quase deu caca. O incidente sem dano, que ele atinge o paciente, mas ele não causa um dano. E o incidente com dano, que é o famoso evento adverso. Tá? Esse incidente ele causa lesão ou dano. E aí o dano ele vai desde insignificante até o dano grave, que é o evento adverso grave ou catastrófico, que é quando acontece o óbito ou incapacidade, perda de membro, por exemplo, tá? Então aqui eu trouxe uma fotinha de um exemplo, por exemplo, né? Então aqui eu tenho um cloreto de sódio a 20% e um cloreto de sódio a 0,9%. São ampolas muito semelhantes, né? A gente quase não vê isso, talvez no serviço de vocês ainda a gente vê essas ampolas muito parecidas, né? Mas o que seria uma circunstância notificável? Seria eu encontrar numa gaveta essas duas ampolas lado a lado, né? Então, quer dizer, é um potencial, não aconteceu nada, eu não infundi, eu não preparei, mas é um potencial. O near miss seria o quê? Eu preparei lá com NaCl a 20 em vez do NaCl a 0,9 para lavar lá um acesso venoso, mas eu não cheguei a utilizar, por exemplo, eu descartei. O incidente sem dano, ele atinge, mas não causa dano. Então, por exemplo, eu infundi lá o soro a 20% ao invés do 0,9, mas ele não teve consequência nenhuma para o paciente. Para a nossa criança. E o evento adverso propriamente dito, que aí ele pode ir. Eu fui lá, usei a medicação errada, a ampola errada, administrei no paciente, e aí ele pode ter tido desde danos leves, insignificantes, que é o próprio fato da criança, né, enfim, ter que ficar um tempo maior no pronto-socorro para repetir exame, para ficar em observação, até enfim, uma parada, um óbito, uma lesão cerebral, ok? Esses são os tipos de acidentes, tá? E aí vou voltar um pouquinho e depois eu volto a falar de acidente de segurança, né? Só para lembrar a nossa última aula, né? Então a gente falou sobre valor na assistência à saúde. A gente falou o quê? O que é o numerador do valor? É o que agrega valor para o cuidado, o que agrega valor para a criança, aqui no caso. Então a gente falou de desfecho já na outra aula, né? Então a gente falou focando nos desfechos que importam para o paciente, né? Falamos sobre experiência, falamos sobre a experiência do cuidado, a experiência como um todo, mas aqui focando na experiência do paciente, da criança, né, e dos cuidadores, as pessoas que estão em volta. E hoje a gente vai focar aqui na segurança, que é um outro item fundamental para eu alcançar qualidade na assistência. A gente falou também do Triple Aim, do alvo triplo, né, que lá do Instituto, do IHI, dos Estados Unidos. Então, e eu trouxe esses dois artigos, o primeiro original do Triple Aim e esse segundo aqui de como medir, né, a experiência no cuidado, como medir quais seriam os principais indicadores, e lá ele traz um pouco disso que já deriva do próximo item que eu vou falar, que é do IOM, do Institute of Medicine, que é a experiência do paciente. Então, o que eu preciso para garantir uma boa experiência do paciente? Eu preciso que o meu cuidado seja seguro, eficaz, oportuno, centrado no paciente, equitativo e eficiente. Quando eu olho, e aqui é óbvio a segurança, que é onde a gente vai focar. Quando eu olho para os atributos de qualidade que o Institute of Medicine já traz isso lá atrás, há um bom tempo atrás, ele também traz os mesmos, que é isso que o HI puxa depois para falar sobre experiência. Então, quais seriam os atributos de um bom atendimento, de uma boa assistência para garantir qualidade? Então, seria a segurança, e eu vou deixar isso aqui, são vários textos, mais uma vez, para vocês poderem ler, tá? Não vou ficar lendo, mas seria a segurança, que é evitar lesão, evitar dano, né, decorrente do cuidado, que ele seja eficaz, e aqui o foco muito é em cuidado baseado em conhecimento científico para que eu alcance o meu objetivo desejado, que ele seja oportuno. Então lembra, quando a gente fala de oportuno, é que ele aconteça no tempo certo, né? Então aqui um dos focos é a redução do tempo de espera, né?
para que eu consiga fazer o cuidado certo no momento certo. Que ele seja centrado no paciente. Então a gente vai falar um pouco disso lá para frente, porque é uma das estratégias para eu conseguir qualidade e segurança no cuidado também. É eu trazer o paciente, eu trazer o responsável pela criança para o centro do cuidado. Eu olhar para o que importa para ele, é eu envolver ele nas decisões para que eu tome as melhores decisões. Que ele seja equitativo, ou seja, lembra a questão da equidade, que eu consiga dar mais para quem precisa mais, dar menos para quem precisa menos, e de forma que eu consiga atender todos de forma igual. E que ele seja eficiente, ou seja, eu alcance o meu objetivo, mas sem grandes desperdícios. E aqui tem muito a ver com a questão de desperdício, seja lembra dos 8 desperdícios do Lean lá, seja de tempo, seja de pessoas, seja de dinheiro, ou qualquer um dos outros, tá? E quando começou essa história de segurança do paciente? A primeira referência que a gente tem sobre isso é bem antiga, vem lá de Hipócrates, né? Ele é uma das primeiras pessoas, e aí ele foi cunhada essa frase aqui, que é o primeiro não cause dano, né? Então ele é uma das primeiras pessoas a falar sobre dano na saúde, tá? Claro que depois disso muita coisa aconteceu, né? É muito tempo que a gente tem aí, um gap muito grande. E eu vou focar em alguns marcos, eu não vou falar de toda a história da segurança do paciente. Mas é claro que ao longo do tempo, né, e aí isso acontece principalmente na década de 70, década de 80 para cá, né, do século passado, onde essa discussão sobre qualidade e segurança foi ganhando espaço, seja na ponta, né, na beira-leito, médico, enfermeiro, discutindo que precisa prestar mais atenção no cuidado, para diminuir os erros, focando no cuidado mesmo, na assistência. Então, um foco ali à beira-leito. Tanto numa visão mais macro, de alta lideranças, olhando, claro, que para o cuidado da criança, para o cuidado do paciente, mas olhando também para os desperdícios financeiros. Então, a gente sabe hoje que são bilhões, né, de reais, de dólares, gasto com a não assistência segura, com os erros na assistência. E ao longo do tempo, algumas coisas foram ficando evidentes. Primeiro, todo mundo erra, a gente vai falar um pouquinho sobre isso já, todo mundo erra ou vai errar um dia. E se você já errou, né, você pode errar de novo, né? Tipo, eu errei, check, eu não vou errar mais. Não, o erro faz parte da condição humana. E mais uma vez, ninguém tem intenção de errar, acorda de manhã e fala, eu vou errar, eu vou causar um dano, eu vou prejudicar uma criança, prejudicar um paciente. Não, ok? O que a gente vai falar sobre comportamento é que a intenção de violar algumas regras, e isso acaba quebrando uma barreira importante no cuidado para evitar dano, tá? E felizmente a maioria dos erros não levam a eventos catastróficos, tá? Mesmo assim, com tudo isso, olhando para a experiência, olhando para custo, olhando para desfecho, foram surgindo muitas outras discussões sobre segurança do paciente. E esse daqui, que é uma publicação, um relatório publicado pelo próprio Institute of Medicine, que é Errar é Humano. Isso aqui foi um marco, tá? Ele foi preparado ao longo da década de 90, publicado aí em 2000, tá? E ele é um marco mesmo da segurança do paciente. Depois disso, muitos outros trabalhos derivaram, muitos outros comitês, plano de ação derivaram a partir disso daqui. E quais foram os principais pontos que eles trouxeram no relatório? Primeiro, cometemos erro. O sistema de saúde não é infalível, né? Inclusive é um dos que mais erra, tá? Os erros têm as naturezas diversas e a gente, então, tem muitas variáveis. Então, como eu falei, quando eu falo que o erro não é médico, não é do enfermeiro, é de um sistema como um todo, é por isso, porque eu tenho muitas variáveis. O processo está errado, qualquer exemplo que vocês vierem na cabeça, que a gente discutir aqui hoje, vocês vão ver que o problema não está numa única pessoa, mas está num processo como um todo, tá? Que a gente deve ser menos tolerante, então esse foi outro ponto aí do relatório, e que todos têm que estar envolvidos e são responsáveis. Então, desde quem está na ponta lá, à beira-leito, atendendo o paciente, até a alta liderança, tá? Esse material vocês podem encontrar aqui, depois vocês vão ter acesso a esse link, tá? Vocês vão ficar com essa aula. Se vocês quiserem procurar, o Institute of Medicine, hoje ele é conhecido como Academia Nacional
de medicina, tá? Ele mudou de nome, então talvez vocês encontrem como qualquer um dos dois nomes, tá? E aqui eu trago um trabalho um pouco mais recente sobre fatos, né, relacionados aos erros na assistência. Até as publicações até um pouco mais antigas que essa, elas traziam uma informação importante, né? Porém não muito certeira. Por exemplo, os erros evitáveis na saúde, na assistência, estão entre a primeira e a quinta causa de morte no Brasil. Então isso já mostrava um número relevante, né? Mesmo que ela fosse a quinta, né? Mas mostrava o quê? Uma inconsistência de dados, né? Por que isso? A gente vai também falando ao longo da aula aqui, por conta da falta de notificação, né? E a falta de notificação tem muito a ver com o modelo cultural, com o modelo de medicina praticado, tá? Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente sabe, já há algum tempo, sabe-se que os erros evitáveis são a terceira causa de morte nos Estados Unidos, tá? Perde só para as doenças cardiovasculares e câncer de mama, tá? No Brasil, esse trabalho é mais recente, tá? Que é esse anuário produzido pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar e a Faculdade de Minas Gerais, tá? E olha que legal os dados. O que ele traz? Primeiro, evento adverso em hospitais são a segunda causa de morte mais comum no Brasil. Qual que é o número? 829 brasileiros morrem todo dia decorrente de falha na assistência que acontece no hospital, tá? Isso envolve desde erro de medicação, dosagem, aplicação, uso incorreto de equipamento e também inclui, é óbvio, infecção hospitalar, porque também é um evento que não agrega valor não esperado naquela situação, tá bom? Então, isso aqui vai ficar com vocês, não significa que teve erro, negligência, ok? Mas é um número muito relevante. Além dos óbitos, né, a gente tem esse número que também é muito relevante, é um número que bate com a estatística mundial, tá? Por exemplo, de 19 milhões de brasileiros internados em 2016, esse anuário de 2016, 1,4 milhão foi vítima de pelo menos um evento adverso. Então esse é um número que bate com a literatura quando a gente fala da população geral, aqui vai dar um pouco mais de 1 para 10, tá? Então cada 10 pacientes internados, um sofre um evento adverso de algum grau, tá? E a gente vai falar que esse número em criança é maior ainda, tá? E olha só, para termos de comparação, olha que interessante. No mesmo ano, em 2016, então a gente falou que foram 829 brasileiros que morrem por dia em decorrência de falhas na assistência. Em 2016, foram os mesmos dados, né? Não os mesmos dados, mas a mesma comparação, né? Foram 129 brasileiros que foram a óbito por acidente de carro. Então, 829 erros na assistência, 129 acidentes de trânsito. 164 mortes violentas, então por homicídio, latrocínio, entre outros, por dia. E câncer, entre 480 a 520. Isso aqui são dados, né, do INCA, do Observatório de Segurança Viária, do Anuário de Segurança Pública, então são dados muito fidedignos. Então, no ano de 2016, se eu somar óbitos por acidente de trânsito, por morte violenta ou por câncer, não deu o número de óbitos por dia por incidentes relacionados à assistência. Então, olha a relevância disso, né? Só, é claro, isso aqui eu deixei para vocês sabem, né? Já doença cardiovascular é o que mata mais, inclusive mais do que os erros na assistência, tá? Isso aqui é um pouco antes dessa publicação, mas como eu vim falando desde 2000, é claro que nos Estados Unidos começou antes esse movimento e lá tem um motivador a mais, né, que vocês já conhecem isso, já é conhecido, que é a questão dos processos em saúde, né? Então, nos Estados Unidos, além do erro na assistência, do gasto com bilhões, além de tudo isso, teve um outro impulsionador para os cuidados com segurança no paciente, que foi o número de processos direcionados para médicos, enfermeiros ou mesmo instituições de saúde. No Brasil esse trabalho já vem sendo feito, aqui eu coloquei só para lembrar que
Em 2013 foi lançado esse Programa Nacional de Segurança do Paciente, entre vários planos de ação, um deles foi criar os núcleos de segurança, principalmente nos hospitais, e tornar obrigatória a notificação de eventos adversos, tá? Isso aqui é internacional, essas metas internacionais de segurança do paciente, acho que todo mundo já conhece, né? Eu vou deixar aqui para vocês relembrarem, mas quais são as 6 metas internacionais de segurança do paciente? Identificar corretamente o paciente, melhorar a comunicação entre os profissionais, melhorar a segurança de prescrição, né, e administração de medicamento, cirurgia segura, então local seguro no paciente correto. Quinto, higienização de mãos e sexto, relacionado ao risco de queda e úlceras por pressão. Então esse daqui é do Programa Nacional de Segurança do Paciente, isso aqui é brasileiro, ok? Mas afinal, por que acontecem as falhas na assistência? Por que a gente erra no dia a dia? Por que tem tanto erro na assistência? Isso aqui é o modelo do queijo suíço, eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui no outro slide, mas é isso, quando todas as barreiras, né, todas as falhas são alinhadas, então essa é a ideia do queijo suíço, é quando acontece o dano, quando acontece o erro. Então eu tenho que criar várias barreiras, né, para eu diminuir, aumentar essas camadas para eu diminuir o risco que isso aconteça. Mas por que acontece? Então, os 3 principais motivos são por aspectos técnicos, tá? Então, seja e isso acontece mais, né? Onde eu manejo drogas e eu tenho procedimentos potencialmente fatais, então, cirurgias, unidades de terapia intensiva, pronto atendimento, onde a mesma situação, onde eu tenho atividades de alta complexidade, tá? E isso é um outro fator que fez com que aumentassem os erros na assistência nos últimos anos, né? Incorporação muito rápida de novas tecnologias e tratamento. Então, não dá tempo de treinar para equipamento, para uso de uma medicação, medicamentos que entram, né, sem muito tempo para prática clínica mesmo, para experimentação do dia a dia, né? Então essa incorporação rápida de novas tecnologias, a gente vai falar que tecnologia é uma das barreiras aí, mas ao mesmo tempo essa incorporação rápida de novas tecnologias e medicamentos, novas drogas também, principalmente nesses ambientes de alta complexidade, faz com que aumentem os erros na assistência. Aspectos culturais, então essa cultura da infalibilidade, né? Então qual que é isso é muito claro na medicina, né? Eu vou mostrar até um trabalho na sequência, no próximo slide para vocês, que é muito legal, que mostra isso, né? Então essa cultura de que não pode errar, né? De que o médico não erra, o enfermeiro não erra, isso aqui é muito mais evidente no médico, né? Mas a falta de uma prática clínica não padronizada também, isso também tem muito a ver com isso, de eu ser infalível, a questão da arte da medicina, a medicina por si só se basta, eu ser médico por si só já me basta, eu não preciso, né, ter protocolos, eu não preciso seguir padrões, né? Então isso é um dos aspectos culturais, um dos modelos mentais que mais influenciam para ter erros na assistência, né? E, por outro lado, a cultura de culpa e punição, né? Isso era muito evidente anos atrás, isso mudou muito, talvez na instituição de vocês, no serviço onde vocês trabalham, isso ainda seja muito evidente, mas isso tende a mudar e está mudando cada vez mais, né? Então, quando a gente procura erro na assistência, a gente não procura culpado, né? A gente procura falha no processo. Então, a ideia não é procurar culpado e não é punir, é procurar onde está a falha naquele processo e corrigir. Como a gente falou lá atrás, quando a gente falou de processos, projetos, é a mesma ideia, tá? E aspectos estruturais, que são aspectos que vão além dos técnicos e do modelo cultural. Por exemplo, o modelo de pagamento, o fee for service, que favorece a hiperutilização, né? A baixa valorização da promoção de saúde, né? Em detrimento da supervalorização de procedimentos, de uso de medicações, né? Enfim, e processos mal desenhados, tá? Esse aqui é o trabalho que eu queria comentar com vocês, é um trabalho antigo, tá, do BMJ, de 2000, mas olha só que interessante, tem outros trabalhos muito semelhantes que falam sobre o mesmo assunto. Olha que interessante, isso aqui é uma pesquisa que foi feita com pilotos da aviação e médicos e enfermeiros. Então isso aqui é pesquisa, é interrogatório. Então aqui é porcentagem de respostas positivas. A primeira pergunta, o cansaço tem impacto negativo no seu desempenho? 74% dos pilotos disseram que sim,
só 30% dos médicos e enfermeiros disseram que sim. Você desconsidera avisos de profissionais mais novos? Só 3% dos pilotos desconsideram avisos de profissionais mais novos. Em contrapartida, médicos e enfermeiros, 45%. Olha essa pergunta, feita para pilotos da aviação, que é um dos sistemas, um dos processos mais rígidos e que tem menos erros de todos, né? Você acha que você erra? 100% dos pilotos disse que sim. 30% só dos médicos e enfermeiros disseram que sim. É fácil discutir e analisar seus erros? 100% dos pilotos disseram que sim. E aí, aqui, tem muito a ver essas duas perguntas, né? É fácil discutir e analisar seus erros. E a análise dos erros é baseada nos sistemas e processos, isso aqui tem muito a ver com a cultura. Então, a cultura da medicina da saúde é muito de não discutir erro, de infalibilidade, de culpabilidade. Então, isso, como eu falei, é um processo mudança cultural, leva tempo. Então, coisas que começaram a acontecer na saúde há 10, 20 anos, né, na aviação já acontece há 50 anos, tá? Então não podemos mais uma vez culpar ninguém, aqui a ideia não é culpar, é discutir o que está acontecendo, é contextualizar, é trazer o cenário da cultura e qualidade de segurança do paciente. E como que acontece isso, né? Então a questão do queijo suíço. Então para que eu chegue ao dano, eu tenho que passar, né, todos os buraquinhos do queijo estarem alinhados, então várias falhas alinhadas, isso a gente vê no dia a dia, né? Quando acontece um acidente de trânsito, muitos dos acidentes de trânsito têm a ver com uma série de situações. Naquele dia o cara estava cansado, bebeu, o carro estava com o pneu furado, quer dizer, várias barreiras. O outro furou o trânsito, a pessoa que estava do lado estava sem cinto. Então, quer dizer, várias barreiras vão sendo alinhadas e transpassadas, né? Mas quais são essas camadas que poderiam evitar que o dano acontecesse? A primeira delas é a organizacional, tá? Então é estrutural, são as decisões estratégicas, a implantação de processos bem alinhados, e esse é um dos principais. E o principal é, claro, a cultura, né? A organização como um todo, a alta liderança tem a atenção para essa cultura de qualidade e segurança. E introduzir processos para que isso ajude quem está na ponta. O outro é o local de trabalho, são as condições de trabalho, tá? Isso acho que não tem dúvida, né? Condições de trabalho estressantes, pronto-socorro cheio, quem trabalha em pronto-socorro já deve ter vivenciado isso, né? Por que aconteceu aquele erro? Putz, estava lotado, eu fui ver, fiquei atendendo, não foi reavaliar o paciente, ou prescreveu lá medicamento correndo, quando foi ver a dose estava errada. Então, enfim, condições de trabalho, desde isso que eu estou falando, né? Condições como um todo, até condições de fornecimento de equipamento adequado, né, material adequado para o atendimento, etc. Pessoas, né? As pessoas são uma das principais barreiras, mas também é onde acontecem muitas das falhas, tá? E a maioria das falhas, como eu falei anteriormente, acontece por violações. E essas violações, o que eu quero dizer com violações? É quando eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que o processo, né, precisa fazer, eu sei o que o protocolo me diz, eu sei como que eu tenho que prescrever, que eu tenho que prescrever em miligramas e não em ml, mas por diversas variáveis eu decido violar aquela regra, né? Seja porque a condição de trabalho não está legal, porque a minha empresa, o meu hospital não me respalda para fazer X ou Y, enfim. Tem muitas variáveis aqui, mas pessoas é uma das barreiras mais importantes. E por fim, lá na ponta eu tenho, antes de chegar no dano, os sistemas de defesa, que são os protocolos, que são tecnologia, que são treinamentos. Então eu tenho uma série de sistemas de defesa na ponta, na beira-leito, no dia a dia, que conseguem me ajudar a evitar que esses danos aconteçam. E na pediatria é diferente? Por que é diferente, né? O que acontece na pediatria que faz com que eu tenha mais erros na assistência, né? Então, por exemplo, aqui, depois vocês vão ter esse material para ler, depois quando eu for mandar aula para vocês, eu mando todos esses materiais separados para ficar mais fácil, tá? Mas aqui são alguns dados de trabalhos e esses dados se mantêm, tá bom? Mas, por exemplo, criança é 3 vezes mais afetada do que adultos pelos incidentes relacionados com a medicação. E a gente vai falar por que disso, né? Mas 3 vezes mais. No geral, as crianças sofrem 15%,
tem uma porcentagem de 15% são vítimas de evento adverso. Lembra que em adulto eu falei que na população geral é 1 para 10, né? A cada 10 internações, uma sofre, né? Então aqui eu tenho um número muito maior, seria a cada 6 para 7, né? Uma criança sofre um evento adverso, tá? E o que é importante? Que existem características da população pediátrica que fazem com que ela seja mais vulnerável. E quais são essas características, né? São características óbvias que eu não precisaria nem contar aqui para vocês, que vocês já conhecem. Mas quais são? A dependência de um profissional. A criança depende que um profissional faça 100% dos cuidados com ela ou dos cuidados médicos. A comunicação é mais difícil, né? Claro que quanto criança maior, adolescente, isso facilita, mas a comunicação é mais difícil, desde que está tendo dor, né? Desde a checagem, né? Então, a checagem se é aquela medicação, se é o nome dela que está naquela medicação, tudo isso, né? A imaturidade, entre aspas, né? Tanto anatômica quanto fisiológica, na qual eu preciso que eu tenha uma adaptação dos equipamentos. Então, muitas vezes os equipamentos ou as drogas não estão adaptadas para a idade da criança, para a sua maturidade anatômica ou fisiológica, tá? Isso aqui é clássico, né? A gente tem que realizar cálculos de acordo com o peso. No período neonatal, então, 100% eu preciso calcular, né? Usar a calculadora ali, calculadoras, né, de indicadores, enfim. Então, essa realização de cálculos aumenta a chance de erro de eu calcular errado e tenho absoluta certeza que 90% de vocês já viu, presenciou ou participou de um evento onde isso aconteceu, né? Maior repercussão fisiológica dos eventos medicamentosos, né? Então isso também é óbvio, né? Às vezes uma dose de uma dose alta de Dramin num adulto só vai dar sono, numa criança pode dar sintomas até mais graves, de uma medicação, né, sedativa, né? Então pode fazer rebaixamento de nível de consciência, depressão respiratória com muito mais facilidade. Tem um caso recente até, eu vou mostrar para vocês, vou citar, né? E na pediatria eu também tenho uma maior prevalência de doenças agudas, né? Então eu tenho uma maior procura pronto-socorro por doenças agudas nas quais eu preciso de fato medicar, né? Em adulto a gente vê uma hipermedicação, até por questões de maturidade anatômica e fisiológica, porque os equipamentos são mais adaptados, que é mais fácil colher exame e pegar um acesso venoso, mas em crianças isso repercute muito mais, tá? Aqui são alguns exemplos, né? Acho que uma boa parte deles vocês já conhecem, né? Então esse aqui é da menina lá da Stephanie, que em 2010 recebeu vaselina endovenoso, então foi a óbito, era uma menina grande, acho que 12 anos, isso aí. Esse daqui que foi também logo na sequência em 2011, foi aqui no hospital aqui na Grande São Paulo, que recebeu leite na veia. E esse daqui foi super recente, foi agora em janeiro, não sei se alguém já ouviu falar, de um bebê que recebeu fentanil. Não sei ainda a apuração dos dados, não sei qual era a medicação que estava prescrito, tem muita informação que não tem ainda, né? Quem sabe numa discussão futura a gente já traz isso aqui para discutir o evento como um todo, tá? Mas são eventos que acontecem, né? Então, troca de medicação, troca de dose, substituição lá do leite, né? Em vez de fazer a medicação, faz... Então isso aqui a gente... Quase que todo ano a gente ouve falar de uma situação dessa, tá? E aqui eu vou falar um pouquinho para encerrar, essa aula é mais curta mesmo, sobre algumas ferramentas para eu analisar um evento adverso. Eu vou até começar primeiro com a observação, né? Por quê? Porque a análise, a tratativa de um evento adverso, ele é um evento relativamente complexo, né? Então eu tenho especialistas em segurança que são treinados para isso, que conhecem as ferramentas, que são capazes de aplicar uma série de outras ferramentas. Aqui eu vou falar de um modo muito superficial para que vocês possam usar para situações eventuais de dia a dia, tá? Até para vocês melhorarem alguns processos rápidos que talvez não depender tanto da instituição como um todo. Vocês podem fazer isso dentro do consultório de vocês, tá? Então essa análise, essa tratativa para estudo de causa raiz, implantação de plano de ação, né?
envolvimento de alta liderança com as pessoas da ponta, então tudo isso tem um sistema que pessoas treinadas e sistemas para isso, tá? Mas o que eu vou contar um pouquinho de uma sequência lógica e de um exercício que dá para a gente usar no dia a dia, tá? Então, primeiro, qual seria uma sequência lógica quando acontece um evento, um erro? Primeiro, identificar qual foi o erro. Então, esse é o grande desafio, um dos grandes desafios hoje, né? Que é eu ter a notificação do evento, né? Quando é uma situação que você participou, ou você esteve próximo, né? Vocês já conseguem fazer isso. Muitos hospitais ainda não têm um sistema de notificação, né? Muitos mesmo, tá? Eu vou dizer até o contrário. Poucos hospitais têm um sistema robusto de notificação, onde eu consigo lá notificar de forma anônima, sem, né, citar nome, sem saber quem foi, né? Então, por quê? Por conta ainda da cultura que está em mudança, tá? Mas enfim, o primeiro passo é eu identificar o problema. O segundo é eu fazer lá o brainstorm, né? Que é quando eu reúno as pessoas da ponta, pessoas envolvidas, e eu tenho ali uma conversa com todo mundo, né? Coleto opiniões do que pode ter causado aquilo, né? Para a gente tentar identificar causas potenciais, né? Vocês podem usar isso aqui de forma visual, fazer lá o Ishikawa, a espinha de peixe, colocar post-it e tentar identificar possíveis causas para aquele problema, né? Eleja algumas causas, então o time precisa eleger quais são as causas, principalmente aquelas, lembra quando eu priorizo dentro das causas potenciais, na matriz lá, eleger aquelas que eu consigo atuar, né? Tem algumas, e aí eu vou falar da ferramenta dos 5 porquês, tem algumas ferramentas que você vai fazer uma pergunta, por que isso acontece? Ah, porque o governador decidiu assim. Eu não tenho muito o que fazer, né? Eu tenho pouca atuação sobre aquela causa. Então a ideia é eleger causas nas quais a gente seriam o ver e agir, causas nas quais a gente consegue atuar, tá? E uma das ferramentas para eu fazer análise desse evento adverso e tentar buscar a causa raiz para aquele problema é a ferramenta dos 5 porquês. Aqui, mais uma vez, eu vou deixar para vocês um pouco de historinha, quem quiser ler um pouco mais, né, lá do método Toyota, quem que inventou esses 5 porquês. E, na verdade, o que é os 5 porquês? É eu fazer perguntas de porquês em cima do porquês, né? Em cima da resposta. Então, vou dar um exemplo, até citei anteriormente um acidente de trânsito. Eu vou citar aqui e depois a gente vai fazer um exercício, né? Citei aqui, hoje, por exemplo, vindo para o hospital, eu passei o sinal vermelho. Por quê? Porque eu estava com pressa. Por que eu estava com pressa? Porque eu acordei tarde. Por que eu acordei tarde? Porque o despertador tocou e eu não ouvi. Por que o despertador tocou e eu não ouvi? Isso aqui pode tender ao infinito, tá bom? Assim como eu posso acabar em duas, isso aqui pode tender ao infinito, mas vou tentar focar numa causa raiz, porque por que tocou no tempo? Porque eu estava cansado. Por que eu estava cansado? Porque eu fiquei até as 3 da manhã assistindo série, sei lá. Então, assim, tentar chegar a uma causa raiz. E aí você pode parar em algum momento dessa causa raiz e atuar sobre ela, tá? Então essa é a ideia da ferramenta dos 5 porquês, é você tentar chegar a uma causa raiz onde você consiga atuar, tá? Então isso aqui, voltando para o nosso exemplo lá do sódio 20% versus o sódio 0,9, né? Então aqui podemos colocar como problema, né? Porque a criança recebeu soro 20% ao invés do soro 0,9. Né? Então aí eu posso ir fazendo perguntas. Então esse é um exercício que vocês podem fazer com os diversos erros, problemas que podem acontecer no dia a dia, tá bom? E aqui é um exemplo, né? Então por quê? Porque as ampolas eram iguais. Aqui eu poderia parar aqui. Por que as ampolas eram iguais? Porque o hospital compra assim, pronto. Né? Eu poderia simplesmente parar aqui, né? Agora, talvez o erro não seja aí, por isso que é importante envolver e sempre é importante o contexto local, né? Porque eu posso dizer o seguinte, o cloro 20% não fica dentro daquela gaveta, né? Ele foi colocado ali porque ele foi tirado para usar para um outro paciente, para preparar um soro de manutenção, e depois o auxiliar de enfermagem não viu e colocou ali. Tudo isso aconteceu porque as ampolas são muito semelhantes, certo? Mas existe uma série de processos que a gente pode mapear. E aí quando a gente fala de mapeamento de processo, eu não vou nem
comentar aqui, mas isso é uma outra ferramenta de mapeamento de evento adverso. Então, eu já participei como coordenador de unidade, de algumas dezenas de análise de causa raiz, de análise de evento. Então, às vezes, isso aqui, que é muito simplista, não basta. Às vezes eu preciso mapear o processo como um todo. Então, às vezes, isso aqui demora 2, 3 reuniões com pessoas da ponta, liderança, mapeando o processo, desenhando todo o processo de novo, para eu ver o que está fora do lugar, onde eu posso aplicar melhoria, né? Muitas vezes a gente precisa entrevistar as pessoas envolvidas no evento, né? Para que eu tente identificar, tá bom? A causa raiz. Então aqui é só um exercício breve. Mais uma vez, eu prometi para vocês que eu sempre traria uma ferramenta que dá para usar no dia a dia, né? Então essa é uma das ferramentas, 5 porquês, que dá para a gente usar quando a gente está frente a um problema, tá bom? Tive aí, até para contar para vocês, né, um dos eventos catastróficos que eu tive enquanto coordenador. Eu posso citar aqui, porque eu não vou citar nomes, mesmo que as pessoas conheçam, porque, mais uma vez, a gente não procura culpado, a gente procura falha no processo. Mas é uma criança que recebeu sulfato de magnésio por uma crise de asma, né? Essa criança veio a óbito, tá? A gente sabe que intoxicação por sulfato é super difícil reverter, então essa criança parou e a equipe que estava lá no dia, óbvio, ninguém conseguiria reverter essa parada. Essa criança foi a óbito, é um evento catastrófico, tá? Olhando para o evento, né, depois fazendo a análise do evento, essa criança tinha indicação de fazer o sulfato, não tinha dúvida disso, tá? Estava dentro de uma unidade de pronto atendimento, era o que tinha para fazer ali no momento, e a gente sabe que o sulfato de magnésio para criança acima de 3, 4 anos é super útil nas crises moderadas para graves, né? Então, tinha indicação de sulfato de magnésio, não tenho dúvida. Sulfato de magnésio, hoje quase não existe mais o sulfato a 50%, poucos lugares têm. Mas existem 2 apresentações do sulfato de magnésio, ou existia pelo menos, né? Não sei se agora existe no mercado. O sulfato a 10% e o sulfato a 50%, certo? O que aconteceu? A prescrição foi feita em ml e não em miligramas, né? Então foi lá, sulfato de magnésio, vou chutar, nem lembro a dose, peso, enfim. Sulfato de magnésio 10, foi isso. Sulfato de magnésio 20 ml. Só que ao invés de fazer o sulfato de magnésio a 10%, foi feito o sulfato de magnésio a 20%. Então a dose foi feita 5 vezes mais alta, tá bom? Se a gente for estudar, né, que seja por uma investigação simples, assim como causa raiz, talvez eu chegue a uma conclusão simples, né? Por que foi prescrito? Por que aconteceu, teve esse evento? Porque foi prescrito, porque a criança recebeu sulfato de magnésio 5 vezes mais, uma dose 5 vezes mais alta. Por quê? A prescrição foi errada? Foi prescrito 5 vezes mais alto? Não, mas não foi especificado se era 10% ou 50% e foi colocado em ml. Quando eu coloco isso, eu estou fazendo 5 vezes a dose. E por que isso aconteceu? E aí, enfim, eu não vou chegar aqui à conclusão deste caso, mas cada um pode ter o contexto local, né? Porque não tem um protocolo de asma na unidade, né, que me diga em miligramas quanto que eu devo prescrever. Pronto, pode ter sido isso. A pessoa foi lá, teve que procurar num bookzinho, viu lá em ml e tal, prescreveu de forma rápida, porque teve que correr para atender, porque a porta estava cheia, né? Então, quer dizer, só para vocês verem que tem um problema sistêmico. Existe ali uma prescrição, existe ali talvez uma falha na hora de prescrever, não tinha um farmacêutico clínico que checaria a dose, mas existe todo um contexto do que realmente, né, levou aquilo, né, que a unidade cheia, não ter protocolo bem descrito, enfim, é claro que depois disso foi implantado um protocolo de asma com dose em miligramas, e aí vem os planos de ação, né, para evitar que aquele mesmo evento aconteça, tá bom? Então esse foi só um exemplo, tenho certeza que vocês têm dezenas de exemplos aí de falhas na assistência, tá bom? Isso aqui só para a gente encerrar também, é um plano de ação global, isso aqui foi publicado agora em 2021, tá bom? Com o objetivo de fornecer, isso aqui está disponível também, tá? Se vocês procurarem na internet, isso aqui está disponível, esse plano global aqui. E o que ele visa? Quais são as estratégias para reduzir os erros na assistência, as falhas no cuidado à saúde, tá? Primeiro,
políticas para eliminar os eventos evitáveis. Então, isso aqui, dentro dele, tem uma série de ferramentas, uma série de estruturas, um framework, para que as organizações no mundo todo possam desenvolver políticas para eliminar os eventos evitáveis. Implantar sistemas de alta confiabilidade, então altamente confiáveis. Processos clínicos seguros, então protocolos, diretrizes, implantar sistemas de apoio à decisão clínica, isso é muito legal, depois a gente pode falar um pouco sobre isso, tá bom? Educação e segurança de profissionais de saúde, informação, pesquisa e gerenciamento do risco. Gerenciamento de risco é super importante, desde a gente ter todo aquele plano para a gente fazer desde notificação, estratificação, análise de risco, tá? E isso aqui ele traz dentro do documento questões onde eu consigo buscar sinergia, parceria para poder criar um sistema altamente eficaz para evitar eventos adversos. Tá? Então é só para mostrar para vocês que existe um plano de ação global, essa preocupação ainda não é só no Brasil, não é só nos Estados Unidos, isso aqui é uma preocupação realmente global. Tá? E para encerrar, tá? É só uma provocação para que vocês pensem um pouquinho, porque assim, como eu falei, informação não muda comportamento, tá? E eu tenho certeza que o fato da gente fazer essa aula não vai mudar muitos dos comportamentos de vocês. E o objetivo aqui não era esse, era trazer um pouco de informação, trazer um pouco do contexto da segurança do paciente hoje, né? Mostrar para vocês que em criança acontece muito mais, né? Por inúmeros motivos, né? Mostrar que tem ferramentas simples que dá para usar no dia a dia, mas que a mudança do modelo cultural, a mudança de comportamento, ela vai muito além disso, de eu usar ferramentas simples, mas que sim, quando eu tenho ações que eu consigo atuar, não deixem de atuar. Acho que esse é o recado, tá? Não deixem de atuar. Né? Quando vocês verem situações que são potenciais, não deixem de atuar sobre ela. Que seja falar com o gestor, que seja falar com a enfermeira, olha, você não acha que isso aqui pode dar errado? Acha que isso aqui a gente não pode mudar esse processo para fazer diferente? Então isso é super importante. Então o que é a provocação aqui? Só para vocês pensarem, porque são respostas difíceis. Então o que você faria se? A enfermeira do setor onde você trabalha se confunde-se e aplica uma medicação na criança errada. Então ao invés de aplicar na criança do leito 12, ela aplica na criança do leito 20. Felizmente isso não causou nenhum dano para aquela criança. O que você faria? Conversaria com a enfermeira? Notificaria? Né? Qual seria a sua conduta frente a essa situação? Seu chefe, o chefe do seu serviço, vai lá passar um catéter, vai lá entubar, vai fazer um procedimento e ele não faz de forma segura para o paciente. Graças a Deus, felizmente, deu tudo certo, não aconteceu nada de errado com o paciente. Mas o que você faria nessa situação? Tá? Só para vocês verem que são respostas difíceis, né? Porque o óbvio aqui, que seria? O óbvio, vou notificar, né? Vou falar com o meu chefe, vou avisar, eu vou falar, chefe, eu te notifiquei aqui que você fez um evento não seguro e que poderia ter causado dano. Esse parece ser a resposta óbvia, né? E uma outra situação que também já vivenciei isso algumas vezes, que acontece um erro adverso grave com uma criança que estava sendo cuidada pelo seu colega de plantão, tá? Então é isso, é uma bela discussão. Isso daqui a gente pode discutir numa das lives que a gente vai fazer aí para frente, tá bom? Mas pensa porque assim, o que eu quero trazer com isso? Que esse modelo, o nosso modelo cultural, às vezes não deixaria a gente ir para frente nisso daqui, né? Não deixaria a gente nem discutir o assunto, né? Muitos de vocês talvez estejam viver essa situação e lembro que vocês não puderam nem tocar no assunto, né? Que vocês não puderam nem discutir sobre como teria sido a melhor forma de executar, tá bom? Então é isso, gente. Obrigado. Essa aula foi mais curta, mas acho que eu dei os recados que a gente precisava dar sobre segurança do paciente e a gente volta a falar mais para frente. Grande abraço para todos.